Questão número 8. Comente sobre as características dos hominídeos. Letra A, Australopiteco afarense. Então, o Australopiteco afarense, ele possui características faciais simiescas, ou símios, ou características de macaco. Então, o nariz ele é achatado e tem um aparelho mastigatório fortemente projetado. O seu cérebro é pequeno, ele tem cerca de um terço do tamanho daquele de um ser humano moderno. Enquanto que seus braços longos e dedos curvos, gente, indicam facilidade para fazer escalada em árvores. O homem habilis, a própria palavra já diz, né? É o ser humano, é o hominídeo que tem habilidades. Então, o homem habilis, ele é um pouco mais alto que seus antecessores. Porém, a principal diferença é que seu cérebro é 50% maior do que a sua espécie antecessora. No caso, o Australopithecus. Ele também possui braços proporcionalmente muito mais longos e a cavidade craniana menor que a sua espécie antecessora. Pergunta número 9. Existem teorias desenvolvidas para determinar a chegada do ser humano ao continente americano. Comente sobre a teoria de Clovis. Então, segundo a teoria de Clovis, né, então essa teoria defende de que diversos tribos teriam utilizado então canoas primitivas e que indo de ilha em ilha rumo ao leste teria chegado então na América do Sul. Então essa teoria, né, que é chamada teoria de Clovis, ele defende a ideia de que o ser humano veio para a América do Sul utilizando então essas canoas, né, rudimentares, canoas, né, bem simples para chegar até a América do Sul. Agora, gente, nós vamos partir para as perguntas de assinalar as alternativas. Então, pergunta número 10, ela diz o seguinte: História é a ciência que... Então, a resposta correta é a letra C, que estuda os acontecimentos do passado dos homens, utilizando-se de vestígios que a humanidade deixou. Pergunta número 11. Dentre as opções abaixo, qual dela apresenta exemplos de fonte escrita? Então, resposta correta, letra A, diário, jornais e leis. Então, como eu disse para vocês, né, as fontes escritas são aquelas que são documentadas, que foram sendo escritas ao longo do tempo pelo homem. Então, através de, né, que nós encontramos em diários, que nós encontramos em jornais, as leis, o que está escrito em uma revista, isso então é tipo de fonte escrita. A pergunta número 12, ela diz o seguinte: vimos que para contar o tempo, o homem então criou o calendário. Então, preste atenção, marque a opção incorreta. Então, agora é para marcar a opção que estiver errada. Então, a opção que está errada, gente, é a letra A. Todos os povos do planeta utilizam o mesmo calendário. Então, isso é uma resposta errada, porque nós temos vários tipos de calendário, né? Inclusive, o nosso calendário é o calendário que nós chamamos, então, de calendário cristão. Então, essa é uma alternativa que está incorreta. Pergunta número 13. Então, de acordo com a divisão tradicional da história, a evolução cronológica correta dos períodos históricos é... Resposta correta, gente, é a letra B. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Lembrando que essa divisão histórica, gente, é uma divisão didática, né? Os historiadores organizaram essa cronologia, essa idade, somente para facilitar os estudos, né, das fontes históricas. Pergunta número 14. Tendo em vista que a teoria evolucionista é a mais aceita para a explicação da origem dos seres humanos, em qual das opções abaixo se encontra o nome do principal cientista que defendia essa teoria?
Então, resposta correta é a letra E, Charles Darwin. Então, nós temos duas teorias. Nós temos a teoria do criacionismo, que está escrito então na Bíblia, no livro de Gênesis, e nós temos então a teoria evolucionista, que foi criada, que é defendida pelo Charles Darwin, que diz sobre a evolução das espécies, que as espécies, né, foram evoluindo ao longo do tempo. Pergunta número 15. De acordo com a história tradicional, o fato que marca a passagem da pré-história para a história é, resposta correta, gente, é a letra C, que foi então a invenção da escrita. Então, segundo os historiadores, quando o ser humano então inventou a escrita, ou seja, criou a escrita, nós tivemos então uma mudança de tempo da pré-história para a história. Lembrando que essa é uma forma didática para a gente organizar o tempo. Próxima pergunta, número 16. Observe a imagem. Então, nós temos uma imagem que está na revisão de vocês, né? Que está à disposição aí na sala de aula virtual. Então, a partir do momento que você observou essa imagem, ela representa as pinturas rupestres. Então, as pinturas rupestres que são... A resposta correta é a letra C. Então, pinturas rupestres, gente, são as pinturas que foram feitas nas paredes, nos tetos e outras superfícies de cavernas e abrigos rochosos. Então, todos aqueles desenhos, todas aquelas figuras que foram desenhadas pelos homens da pré-história nas paredes das cavernas, nós chamamos então de arte rupestre, né? Então, o que é o primeiro, né, elemento de desenhado, escrito pelo homem? Número 17. A disciplina que estuda os acontecimentos antigos para uma melhor compreensão do presente é... Resposta correta é a letra C. Então, é a história, né? É a história que é essa disciplina, que é esse componente curricular que ajuda a gente a entender os acontecimentos antigos para que a gente possa ter uma compreensão melhor do presente. Pergunta número 18. A pergunta número 18, ela diz o seguinte: desenvolvida há cerca de 150 anos por Charles Darwin e Alfred Wallace, a ideia de seleção natural ela pode ser sustentada por observações científicas atuais. Então, assinale a alternativa que contém uma informação que não é sustentada pela teoria evolutiva por seleção natural. Então, a resposta correta é a letra B. Então, letra B, certas bactérias em fase de mudanças no ambiente adquirem a capacidade de produzir novas substâncias. Então, essa é uma informação que não sustenta, ou seja, que não faz parte, né, da teoria evolutiva através da seleção natural. Pergunta 19. Pergunta 19, gente. Em nossas aulas, descobrimos que o homem atual pertence a que espécie? Resposta correta, letra A. O Homo sapiens, que é o homem que mais se aproxima de nós, que é o ser humano que mais tem as características do homem moderno. Então, essa resposta correta é a resposta letra A, o Homo sapiens. Pergunta número 20. Vimos que para contar o tempo, o homem criou então um calendário. Marque a opção incorreta. Então, a opção incorreta é a letra A. Todos os povos do planeta utilizem o mesmo calendário. Então, essa foi a resolução da revisão de história. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, ao longo da semana, vocês me contactam no direct, vocês tiram a fotografia da revisão e manda para mim, que eu vou estar disponível, né, durante o período da aula, que é das 7 às 11 horas.
Então, desde já eu agradeço e quero muito a participação de vocês durante esse período de nova configuração do estudo. Então, eu quero que vocês venham participar conosco, que vocês participem, que vocês façam perguntas e que vocês não deixem nenhuma dúvida para depois.